Olá, bem-vindo Ou bem-vinda. a mais uma noite tranquila, aqui, onde as histórias fluem devagar, como a fumaça, subindo de uma lareira antiga. Hoje, vamos viajar juntos, para dentro de um castelo. Não um castelo de contos de fadas, cheio de luz e calor, mas um castelo real, de pedra fria, vento cortante e noites muito, muito longas. Você já se perguntou como as pessoas dormiam nesses lugares imensos, feitos de pedra, sem aquecimento central, sem eletricidade, sem nada do que consideramos essencial para o conforto? Como sobreviviam ao inverno rigoroso, quando o vento uivava através das frestas e a neve cobria tudo em um manto branco e gelado? Essa é a história que vamos contar hoje. Uma história sobre sobrevivência, engenhosidade e as pequenas estratégias que mantinham as pessoas vivas e relativamente aquecidas há tantos séculos. Então, acomode-se, puxe seu cobertor e agradeça pelo aquecimento moderno, enquanto exploramos como era dormir em um castelo medieval no coração do inverno. Primeiro, precisamos entender o que era um castelo medieval. Não pense em palácios luxuosos e confortáveis. Pense em fortalezas construídas para a guerra, não para conforto. As paredes eram imensamente grossas, às vezes 3 metros ou mais, de pedra sólida, construídas para resistir a ataques, catapultas e cercos. Essas paredes grossas ofereciam alguma proteção contra o frio externo, mas também retinham o frio. Uma vez que a pedra esfriasse, levava muito tempo para aquecer e muito tempo para esfriar novamente. Dos castelos eram altos, com múltiplos andares, torres e corredores labirínticos. O calor, naturalmente, subia. Então os andares superiores eram ligeiramente mais quentes, mas não muito. E havia janelas, algumas pequenas, apenas frestas, para arqueiros, outras maiores, especialmente em aposentos de nobres. Mas janelas significavam correntes de ar. Na maior parte da Idade Média, o vidro era raro e extremamente caro. Então a maioria das janelas não tinha vidro, apenas venezianas de madeira, ou no máximo, panos oleados, que deixavam passar um pouco de luz, mas não impediam completamente o vento. Imagine dormir em um quarto onde o vento simplesmente entra pelas janelas, onde você pode sentir a corrente de ar fria passando sobre seu rosto, mesmo sob os cobertores. E havia as escadas, em espiral, nas torres. Correntes de ar percorriam essas escadas, como chaminés invertidas, levando o ar frio para cima e distribuindo-o por todo o castelo. Então sim, os castelos eram frios, muito frios, especialmente no inverno. Mas as pessoas encontravam maneiras de sobreviver, de dormir e até de viver relativamente bem. A primeira e mais óbvia solução era a lareira, o coração de qualquer aposento medieval, a fonte de calor, luz e vida. Mas as lareiras em castelos medievais eram diferentes das que conhecemos hoje. Eram imensas, grandes o suficiente para você entrar e ficar de pé. Dentro delas, essas lareiras gigantes queimavam troncos enormes, do tamanho de uma pessoa, que ardiam lentamente, por horas ou até dias, fornecendo calor constante. No salão principal, a grande sala, onde todos se reuniam, a lareira era particularmente imensa. Era o centro social do castelo, onde as pessoas comiam, conversavam, trabalhavam e, às vezes, até dormiam. Servos e pessoas de baixo escalão frequentemente dormiam no salão principal, em esteiras ou palhas, no chão, perto da lareira, aproveitando o calor que ela irradiava durante o inverno. O salão podia ficar bem lotado à noite, com dezenas de pessoas procurando o conforto do fogo. Era barulhento, cheirava mal, com tantos corpos juntos, mas era quente nos aposentos privados
dos nobres. Também havia lareiras, menores, mas ainda assim substanciais. Essas eram mantidas acesas o máximo possível, especialmente durante a noite. Havia servos, cuja única função era manter as lareiras acesas, adicionar lenha, remover cinzas, garantir que o fogo nunca se apagasse completamente, porque deixar o fogo apagar significava horas de esforço para reacendê-lo em uma época sem fósforos ou isqueiros. Fazer fogo era trabalhoso, usando pederneira e isca. Então, manter o fogo vivo era essencial, mas mesmo com lareiras, o calor não se distribuía uniformemente perto da lareira. Você podia estar quase assando, enquanto suas costas ficavam geladas. E a poucos metros de distância, o ar era gelado e havia o problema da fumaça. Embora houvesse chaminés, elas nem sempre funcionavam bem, especialmente quando o vento soprava na direção errada. A fumaça podia voltar para dentro do aposento, enchendo-o de nuvens cinzentas que ardiam nos olhos e pulmões. Então, sim, as lareiras ajudavam, mas não eram uma solução perfeita. Eram apenas a primeira linha de defesa contra o frio. A segunda estratégia era a cama. Não uma cama simples, mas uma fortaleza elaborada contra o frio, construída em camadas, com um propósito específico. As camas medievais, especialmente as dos nobres, eram estruturas impressionantes, altas, com estruturas de madeira, elaboradamente esculpidas. E o mais importante, cortinas pesadas ao redor. Essas cortinas, chamadas de dosséis ou cortinados, eram cruciais, feitas de tecidos grossos, lã ou até veludo. Elas cercavam completamente a cama, criando um pequeno espaço isolado dentro do quarto maior. Quando você fechava essas cortinas à noite, criavam um microclima quente. Seu próprio corpo e sua respiração aqueciam esse espaço pequeno, e as cortinas impediam que o calor escapasse. Era como ter um quarto dentro de outro quarto, ou uma tenda aconchegante, protegida do frio exterior. Dentro dessa fortaleza de tecido, havia camadas e camadas de cobertores, não um ou dois, mas 5, 6, às vezes 10 ou mais. Primeiro, vinha o colchão, não de molas, como conhecemos, mas um saco grande, de lona, recheado com palha, penas, lã ou uma combinação desses materiais. A palha era comum para servos, barata e disponível, mas não muito confortável, e atraía insetos, pulgas, percevejos. Eram companheiros indesejados, mas inevitáveis. Penas eram melhores, mais macias, mais quentes, reservadas para os mais ricos. Um colchão de penas era um luxo valorizado. Sobre o colchão vinham os lençóis, geralmente de linho, não muito quentes, por si só, mais suaves contra a play. E então, os cobertores, cobertas de lã, pesadas, grossas, que retinham o calor, e algumas eram forradas com peles, raposa, coelho, até urso, para os muito ricos. E por cima de tudo, havia o coverlet, uma colcha decorativa, pesada, frequentemente bordada, que servia tanto para aquecimento quanto para mostrar riqueza e status. Dormir sob todas essas camadas era como estar enterrado em um abraço quente e pesado. Você mal podia se mover, mas estava protegido, aquecido, seguro. E havia ainda outra camada de proteção, o nightcap, ou touca noturna, um gorro que cobria a cabeça e, às vezes, as orelhas, porque muito calor escapa pela cabeça, e roupas de dormir. Não pijamas leves, mas camisolas longas, de linho ou lã, que cobriam todo o corpo, dos pulsos aos tornozelos. Deixe-me contar
Um pouco mais, sobre os sons da noite, em um castelo medieval. Porque o sono não era apenas sobre temperatura, mas sobre tudo que cercava aquelas pessoas à noite. Quando o castelo, finalmente, se aquietava, havia uma sinfonia de sons que acompanhava o sono. O vento, sempre o vento, soprando através das frestas, das janelas, dos corredores, fazendo um som, baixo e constante, como um sussurro, interminável. Às vezes, o vento assoviava pelas torres, criando sons quase musicais. Notas longas e melancólicas, que ecoavam através das escadas, em espiral. As pessoas acostumavam-se com esses sons, tornavam-se parte do tecido da noite, tão familiares que sua ausência seria mais perturbadora que sua presença. E havia o fogo, o eterno companheiro, crepitando baixinho na lareira, madeira estalando, ocasionalmente, quando a seiva encontrava o calor e explodia em pequenas faíscas, brasas, mudando de posição, assentando-se com suspiros suaves de cinza. Era um som reconfortante, prova de que o calor continuava, mesmo enquanto você dormia, e havia os animais, cães dormindo, ao redor da lareira, no salão principal, ocasionalmente, suspirando ou sonhando, suas patas se movendo, perseguindo talvez coelhos imaginários, gatos andando silenciosamente pelas vigas, caçando ratos, que também habitavam os castelos, em grande número, pequenos sons de garras em madeira, patas suaves em pedra, cavalos nas estrebarias abaixo, ocasionalmente relinchando baixinho ou batendo cascos contra o chão, sons distantes, mas ainda audíveis. Nas noites quietas, e havia os guardas fazendo suas rondas, passos pesados de botas em pedra, o tilintar de armaduras e armas, vozes baixas, trocando palavras ao passar um pelo outro. Era reconfortante saber que alguém estava acordado, vigiando, enquanto você podia finalmente render-se ao sono. E havia os sons do próprio castelo, a pedra expandindo e contraindo com as mudanças de temperatura, fazendo pequenos estalos e gemidos, vigas de madeira no teto, ajustando-se sob o peso, criando sons que poderiam assustar um visitante, mas que os moradores conheciam bem. Eram apenas o castelo respirando. E em noites de tempestade, em noites de tempestade, a sinfonia se tornava uma orquestra completa. O vento uivava como um ser vivo, furioso, batendo contra as paredes de pedra, tentando entrar através de cada fresta, cada janela. A chuva ou granizo tamborilava nos telhados, nas pedras, criando um ritmo constante e hipnótico que tanto podia embalar você para o sono, quanto mantê-lo acordado em admiração. Trovões ecoando através dos vales, fazendo as próprias pedras parecerem vibrar, e relâmpagos iluminando brevemente os quartos escuros através das frestas das janelas. Mas mesmo tempestades tinham seu lado reconfortante, porque lá dentro, sob seus cobertores, ao lado do fogo, você estava protegido, seguro do caos. Do lado de fora, e havia um tipo especial de conforto em ouvir a tempestade furiosa, sabendo que você não estava nela, que tinha abrigo, calor, proteção. E deixe-me contar sobre os cheiros, porque a experiência de dormir em um castelo medieval era também profundamente olfativa. O cheiro dominante era sempre o da fumaça, fumaça de madeira, constante, permeando tudo, roupas, cabelos, paredes. Era o cheiro
da própria vida. Diferentes madeiras produziam diferentes aromas. Carvalho dava um cheiro forte e terroso. Pinheiro, resinoso, quase doce. Maçã, delicadamente perfumado. E havia o cheiro da cera de abelha, das velas, queimando, em candelabros, um aroma doce e reconfortante, misturado com a fumaça da lareira. Velas de sebo, feitas de gordura animal, eram mais comuns para o uso diário, mas tinham um cheiro menos agradável, ligeiramente rançoso. Mas as pessoas mal notavam, acostumadas que eram, e havia os cheiros dos corpos humanos, muitos corpos, juntos, em espaços fechados, sem os padrões modernos de higiene. Era um cheiro forte, almiscarado, animalesco. Mas não pense que as pessoas medievais não se importavam com limpeza. Elas se importavam, mas de formas diferentes das nossas. Banhos completos eram raros, especialmente no inverno, porque aquecer água suficiente era trabalhoso e tiraria o calor da lareira, necessário para outros fins, mas havia lavagens parciais, rosto, mãos, pés, com água e sabão, ou pelo menos, com água. E havia mudanças regulares, de roupas de baixo, de linho, que absorviam o suor e podiam ser lavadas mais facilmente que roupas externas. E havia perfumes para os ricos, óleos aromáticos de rosas, lavanda ou especiarias do Oriente, almíscar, âmbar, essências raras e preciosas, sachês de ervas, eram colocados entre as roupas guardadas e até entre os lençóis. Lavanda, alecrim, hortelã ajudavam a manter os tecidos com cheiro fresco e afastavam alguns insetos. E havia incensos, queimados especialmente em aposentos de nobres e capelas, resinas aromáticas que subiam em espirais de fumaça perfumada, frankincenso, mirra, aromas do sagrado. O cheiro dos alimentos também permeava tudo: pão assando nas cozinhas, carnes sendo preparadas, cerveja fermentando, especiarias sendo moídas. E na primavera, quando as janelas finalmente podiam abrir-se, o cheiro da terra molhada, de flores e de grama verde, entrava como uma bênção. Depois de meses de ar fechado, esses cheiros eram parte da experiência de viver e dormir em um castelo. Não eram sempre agradáveis pelos nossos padrões, mas eram familiares, reconfortantes em sua consistência. Eram o cheiro de casa. E agora, deixe-me contar sobre os sonhos que as pessoas tinham naqueles castelos frios, na Idade Média. Os sonhos eram levados muito a sério, não eram vistos apenas como produtos da mente dormindo, mas como mensagens de Deus, dos santos, ou às vezes, do demônio. Havia livros inteiros sobre interpretação de sonhos, manuais que explicavam o que cada símbolo, cada visão, poderia significar. Sonhar com água podia significar mudança. Sonhar com fogo, paixão ou perigo. Sonhar com cavalos, jornadas. Sonhar com pássaros, mensagens divinas. As pessoas, ao acordar, frequentemente contavam seus sonhos uns aos outros, buscando significado, conselho ou advertência no que haviam visto durante a noite. Sonhos particularmente vívidos ou estranhos eram levados a padres ou pessoas sábias para a interpretação. Podiam ser presságios de eventos futuros ou avisos de perigos, e havia a crença em sonhos proféticos que reis e nobres podiam receber em sonhos orientação divina sobre decisões importantes, guerras, casamentos, política. Havia até relatos históricos de batalhas que foram travadas ou evitadas, baseadas em sonhos que comandantes ou reis haviam tido, mas também havia o medo
de pesadelos, sonhos ruins, eram vistos como ataques do demônio, tentativas de perturbar ou corromper a alma. Por isso havia orações antes de dormir, pedindo proteção durante a noite contra espíritos malignos e sonhos terríveis, e havia amuletos e relíquias que as pessoas mantinham perto da cama ou sob o travesseiro para proteção durante o sono, pequenos objetos sagrados que afastariam o mal. Crianças eram especialmente vulneráveis, acreditava-se. Então eram cercadas de proteções, cruzes, pequenas, água benta, borrifada, nas camas, orações murmuradas, por pais preocupados. O sono não era visto apenas como descanso físico, mas como um estado de vulnerabilidade espiritual, quando a alma, parcialmente separada do corpo, poderia vagar ou ser atacada. Por isso, adormecer era sempre um ato de fé, confiar-se ao desconhecido da noite, esperando acordar, são e salvo, na manhã seguinte. E havia também os momentos, no meio da noite, quando as pessoas acordavam temporariamente. Às vezes, as pessoas dormiam com meias, ou até meias grossas de lã, porque os pés eram particularmente vulneráveis ao frio. Dormir em um castelo medieval não era simplesmente deitar e fechar os olhos. Era um processo de construir uma fortaleza pessoal contra o frio, camada por camada. Mas e quanto aos servos e pessoas comuns que não tinham camas elaboradas, com cortinas e 10 cobertores? Bem, eles tinham suas próprias estratégias, menos luxuosas, mais eficazes, como mencionamos. Muitos dormiam no salão principal, perto da lareira, em esteiras, ou simplesmente palha, espalhada no chão, cobertos com o que tivessem: mantos, cobertores velhos, às vezes apenas seus próprios mantos de viagem. Mas havia uma técnica antiga e eficaz: dormir amontoados, juntos, compartilhar o calor corporal com outros. Não era apenas por falta de espaço, embora isso também fosse verdade. Era estratégia deliberada. 2, 3 ou mais corpos, juntos, geravam mais calor que um sozinho. Famílias inteiras dormiam juntas, em uma cama, ou em um espaço pequeno. Pais, filhos, às vezes, até animais, cães e gatos, eram bem-vindos, porque também forneciam calor. Havia até um ditado: Three Dog Night, uma noite tão fria que você precisava de 3 cães dormindo com você para sobreviver. E havia os aquecedores de cama, dispositivos engenhosos para aquecer a cama antes de deitar. O mais comum era a warming pan, uma panela longa de metal, com tampa e cabo comprido, que era enchida com brasas quentes da lareira. Um servo passava essa panela entre os lençóis, por todo o colchão, aquecendo-o antes do nobre ir dormir. Era um luxo apreciado, especialmente em noites muito frias, mas havia perigo. Se as brasas caíssem ou o metal ficasse quente demais, podia queimar os lençóis ou até causar um incêndio. Então, tinha que ser feito com cuidado. Para os mais pobres, havia alternativas mais simples: pedras ou tijolos, aquecidos na lareira, embrulhados em pano e colocados aos pés da cama ou sob os cobertores, retinham o calor por horas, aquecendo gradualmente a cama. Uma solução simples, mas eficaz. E havia também garrafas de barro ou metal, cheias de água quente, ancestrais das bolsas de água quente, que ainda usamos hoje. Essas pequenas inovações faziam diferença entre uma noite miserável e uma noite tolerável. Havia também estratégias arquitetônicas que ajudavam a manter os castelos um pouco mais quentes. As janelas podiam ser pequenas, sim, mas isso também
significava menos espaço para o calor escapar e para o frio entrar. E quando havia janelas maiores, especialmente em aposentos de nobres, havia pesadas cortinas ou tapete pendurados sobre elas. À noite, para bloquear o vento, essas cortinas eram frequentemente feitas dos mesmos materiais pesados que as cortinas das camas. Lã grossa ou tapeçaria, e falando em tapeçarias, elas não eram apenas decorativas, eram funcionais. Tapetes enormes, tecidos com cenas elaboradas, histórias bíblicas ou de cavalaria, eram pendurados. Nas paredes de pedra, serviam para isolar as paredes, criar uma camada de ar entre o tecido e a pedra fria. Era uma forma primitiva de isolamento, mas funcionava. Um salão coberto de tapeçarias era notavelmente mais quente que um salão com paredes nuas. O tecido absorvia e retinha um pouco do calor, e havia também o chão. Chãos de pedra eram terrivelmente frios. Então eram cobertos com palha, ervas e juncos, espalhados generosamente. Essa camada de matéria orgânica fornecia isolamento do chão frio e tinha o benefício adicional de abafar sons e absorver alguns dos cheiros inevitáveis de tantas pessoas e animais vivendo juntos. Claro, essa palha também acumulava sujeira, restos de comida e pragas. Então precisava ser trocada regularmente, mas nem sempre. Era aposentos mais ricos tinham tapetes, verdadeiros tapetes tecidos, persas ou de outras terras distantes, que eram muito mais eficazes e higiênicos que palha, mas também muito mais caros. E havia à disposição dos aposentos privados, geralmente ficavam nos andares superiores, onde o calor naturalmente subia, e longe de paredes externas. Quando possível, aposentos internos, sem paredes externas, eram os mais quentes, embora também os mais escuros. Era sempre um compromisso entre luz e calor, e torres, embora romantizadas em histórias, eram terrivelmente frias, expostas ao vento de todos os lados. Eram geralmente usadas apenas para vigília ou armazenamento, não para dormir, a menos que fosse absolutamente necessário. Havia também o fator humano, o que as pessoas faziam durante o dia para se preparar para a noite fria. Primeiro, comiam bem, especialmente no inverno. Calorias extras significavam mais energia para o corpo gerar calor. Então, refeições pesadas, ricas em gordura, eram comuns. Carne, queijo, pão grosso, cerveja ou vinho, tudo contribuía para manter o corpo aquecido. De dentro para fora, havia também bebidas quentes. Antes de dormir, vinho quente, com especiarias, chamado hipocras. Era popular, esquentava o corpo e ajudava a induzir o sono. Ou cerveja quente, com ovos e mel, chamada posset, uma bebida reconfortante, nutritiva, que preparava o corpo para a longa noite, e as pessoas se movimentavam. Exercícios leves antes de dormir, não ginástica, mas caminhar, subir escadas, manter o corpo ativo, gerava calor, que duraria pelas primeiras horas da noite, e havia rituais de preparação para dormir, que não eram apenas higiênicos, mas também aquecedores. Lavar os pés com água morna antes de deitar era comum. Não apenas limpava, mas aquecia uma parte do corpo particularmente vulnerável ao frio, e escovar o cabelo longamente. Não apenas por vaidade, mas porque a ação estimulava a circulação no couro cabeludo, gerando calor. Esses pequenos rituais eram parte de sobreviver ao frio medieval. Cada ação tinha propósito prático, além de qualquer significado social ou higiênico, mas nem sempre essas estratégias eram suficientes. Havia noites
especialmente frias. Quando mesmo todas essas precauções não bastavam em invernos particularmente rigorosos. Pessoas morriam de frio, mesmo em castelos, especialmente os muito jovens. Os muito velhos, ou os doentes, bebês, eram particularmente vulneráveis. Por isso, frequentemente dormiam com os pais, compartilhando o calor, embora isso também aumentasse o risco de sufocamento acidental, e havia o perigo do monóxido de carbono, quando as pessoas, desesperadas pelo frio, fechavam completamente todos os espaços, bloqueavam janelas, portas, para manter o calor dentro. Mas isso também impedia a circulação do ar e com lareiras, queimando continuamente. O monóxido de carbono podia acumular-se, causando morte silenciosa. Durante o sono, as pessoas não entendiam esse perigo. Não viam ou cheiravam o gás mortal, simplesmente não acordavam. Na manhã seguinte, e havia doenças relacionadas ao frio, pneumonia, bronquite, tuberculose, que assolavam as populações, especialmente em invernos longos. A umidade era outro problema. Castelos de pedra eram não apenas frios, mas úmidos. A pedra absorvia a umidade do ar, criando um ambiente propício para mofo e doenças respiratórias, roupas, cobertores, até os próprios corpos podiam ficar úmidos da condensação, e uma vez úmidos, era difícil secar completamente, tornando ainda mais difícil manter-se aquecido. Então, sim, as pessoas tinham estratégias, mas a vida em um castelo medieval, no inverno, não era confortável. Era uma luta constante contra o frio, a umidade e a escuridão. Era sobrevivência, dia após dia, noite após noite, aguardando a chegada da primavera e do sol quente, que finalmente traria alívio. O sono, na Idade Média, não era necessariamente um bloco único de 8 horas, como tentamos fazer hoje. Havia um padrão comum, chamado às vezes de sono bifásico, onde as pessoas dormiam por algumas horas, acordavam por 1 ou 2 horas, e então voltavam a dormir até o amanhecer. Esse período, no meio da noite, chamado às vezes de vigília ou vigia, era usado para várias coisas. Alguns levantavam-se, alimentavam o fogo, que estava morrendo, adicionando mais lenha, garantindo que não se apagasse completamente. Outros usavam o tempo para orar. Havia orações específicas para a hora da meia-noite, momentos considerados particularmente propícios para a comunicação com o divino. Alguns conversavam baixinho com seus cônjuges ou companheiros de cama. Era um momento de intimidade particular, no silêncio da noite, e alguns apenas ficavam deitados, pensando, refletindo sobre o dia, planejando o amanhã, ou simplesmente apreciando a quietude rara daquele momento. Era um ritmo diferente de vida, mais alinhado talvez com os ciclos naturais do corpo, menos forçado que nossa tentativa moderna de sono contínuo. E quando finalmente voltavam a dormir, era um sono mais profundo, mais reparador, levando-os até o amanhecer. E então chegava a manhã, lentamente, gradualmente, sem alarmes eletrônicos ou despertadores. Primeiro, a escuridão completa começava a suavizar-se, tornando-se cinza, à medida que a primeira luz do amanhecer tocava o céu. Se você estivesse acordado, nesse momento, veria as cortinas da cama ficarem ligeiramente visíveis, não mais completamente negras, mas delineadas fracamente. E então, os sons da manhã começavam, galos cantando nas vilas próximas, ou no pátio do castelo, seu chamado estridente anunciando o novo dia, pássaros começando a cantar suas músicas matinais, sons que penetravam até através das paredes de pedra e dentro do castelo.
Os servos começavam a se mexer. Primeiro aqueles com deveres matinais, passos suaves, tentando não acordar. Os que ainda dormiam, o som de portas sendo abertas, cuidadosamente. Água sendo transportada, fogo sendo reacendido nas lareiras, que haviam se reduzido a brasas durante a noite e lentamente, gradualmente. As pessoas acordavam, saindo de seus casulos, de cobertores e cortinas, emergindo para outro dia de vida medieval. O frio ainda estava lá. Sempre estava, especialmente no inverno. Mas era familiar, esperado, parte da vida. E havia uma certa satisfação em ter sobrevivido. Mais uma noite. Em acordar, aquecido e vivo, pronto para enfrentar o que o dia trouxesse. Deixe-me contar agora sobre algumas pessoas específicas e suas experiências de dormir. Em castelos, havia, por exemplo, o caso de Eleanor, de Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas da Idade Média, rainha da França. E depois, da Inglaterra, Eleanor viajava constantemente entre castelos diferentes, cada um com suas próprias características, seus próprios desafios de temperatura e conforto. Ela levava consigo, sempre que possível, suas próprias roupas de cama, tapeçarias, até móveis, criando alguma consistência em meio à constante mudança. E há registros de suas contas, pagando por enormes quantidades de velas de cera, tecidos finos, especiarias para perfumar os aposentos. Ela usava sua riqueza para criar o máximo de conforto possível. Ou pense em um cavaleiro retornando das cruzadas, acostumado ao calor do Oriente Médio, voltando para os castelos frios da Europa. O choque deve ter sido imenso. Depois de anos, dormindo em tendas, sob céus estrelados, no deserto quente, voltar para quartos de pedra fria e úmida. Muitos cavaleiros cruzados trouxeram de volta tapetes orientais, sedas, especiarias, tentando reproduzir um pouco do conforto exótico que haviam conhecido. E havia as crianças, nobres crianças, crescendo nesses castelos, para quem o frio e as dificuldades eram simplesmente normais. Não conheciam nada diferente. Histórias são contadas de crianças brincando nos corredores gelados, correndo descalças, em pisos de pedra, aparentemente imunes ao frio, que fazia adultos tremerem. E havia os doentes, aqueles que ficavam na cama por semanas ou meses com alguma enfermidade, para quem a cama se tornava todo o mundo. Servos especiais eram designados para cuidá-los, manter o fogo, acesso constantemente, trazer comida, água, remédios, sentar ao lado, oferecendo companhia durante as longas horas. E havia as mulheres em trabalho de parto, dando à luz em aposentos aquecidos, especialmente preparados, com múltiplas lareiras, cobertores extras, água quente sempre disponível. O nascimento era um momento onde o conforto se tornava prioridade, independente do custo em lenha ou esforço. Trazer uma nova vida ao mundo merecia todo o calor que pudessem fornecer. E deixe-me contar sobre os animais que compartilhavam esses espaços. Porque os castelos não eram habitados apenas por humanos, já mencionamos, cães e gatos. Mas havia muito mais. Falcões, mantidos por nobres, para caça. Às vezes ficavam em poleiros, nos aposentos principais, capuzes cobrindo seus olhos. Cavalos, obviamente, nas estrebarias. Mas cavalos especialmente valiosos, de guerra ou de corrida, podiam ter suas estrebarias aquecidas, com braseiros. Recebendo cuidado equivalente ao de nobres, havia pombos nos pombé, fornecendo não apenas carne fresca, mas também mensagens. Os pombos correio eram valiosos meios de comunicação, e havia, inevitavelmente, os hóspedes indesejados, ratos, camundongos, pulgas,
percevejos, aranhas, todos encontrando seus nichos nos cantos escuros e frestas do castelo. Gatos eram valorizados não apenas por companhia, mas por seu papel essencial em controlar essas pragas. Um bom gato caçador era um tesouro e, às vezes, em castelos muito frios, até animais de fazenda eram trazidos para dentro, especialmente em noites particularmente gélidas. Ovelhas, cabras, até vacas compartilhavam o espaço com humanos. O calor de seus corpos ajudava a aquecer o ambiente e protegia os animais de congelar durante a noite. Era prático, embora certamente não melhorasse o cheiro. Essa proximidade entre humanos e animais era parte normal da vida medieval. Não havia a separação clara que temos hoje entre espaços humanos e animais. E agora, deixe-me falar sobre algo especial, sobre os momentos de verdadeira paz e beleza que podiam acontecer. Mesmo em um castelo frio, havia noites especialmente claras, quando a lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada e mágica, entrando pelas janelas e criando padrões de luz e sombra nas paredes. Nesses momentos, alguém acordando no meio da noite podia ver seu quarto transformado em algo quase sobrenatural, banhado em luz lunar. E em noites de neve, quando o mundo exterior estava completamente branco, havia um silêncio especial. A neve abafava todos os sons, criando uma quietude profunda e absoluta. E havia momentos de conexão humana profunda, cônjuges dormindo abraçados, compartilhando calor e afeto, pais segurando filhos pequenos, mantendo-os seguros e aquecidos, amigos ou irmãos compartilhando uma cama, conversando baixinho antes de dormir, compartilhando segredos, sonhos, medos, esperanças. Esses momentos de intimidade, tornados possíveis pela necessidade de compartilhar calor, criavam laços profundos, duradouros, e havia o simples prazer, depois de um longo dia, de finalmente poder descansar, sentir o corpo relaxar sob cobertores pesados, saber que, por algumas horas, você não precisava fazer nada, apenas ser. Havia gratidão por estar vivo, por ter abrigo, por ter comida, por ter pessoas que você amava perto de você. Gratidão que nós, frequentemente, esquecemos em nossa abundância moderna. E enquanto nossa jornada por esses castelos antigos chega ao fim, há uma última coisa que quero compartilhar. Os castelos que exploramos hoje, muitos ainda existem em ruínas ou restaurados. Você pode visitá-los, caminhar pelos mesmos corredores onde pessoas medievais caminharam, tocar as mesmas paredes de pedra que absorveram séculos de histórias, de risos, lágrimas, sonhos, medos. E se você for em um dia frio e fechar os olhos, talvez consiga sentir um eco daquele frio antigo, daquela luta constante contra os elementos, mas também, se você prestar atenção, talvez consiga sentir o calor que ainda permanece, o calor humano, de todas aquelas vidas vividas nesses espaços, porque no final não eram as pedras, ou as lareiras, ou os cobertores que tornavam esses lugares suportáveis. Eram as pessoas, eram as conexões humanas, o cuidado mútuo, a resiliência compartilhada. E essa é uma lição que transcende os séculos, que não importa quão frio o mundo exterior esteja, podemos criar calor juntos, através de nossa humanidade, nossa compaixão, nossa presença, uns para os outros. Deixe-me contar um pouco mais sobre os sons da noite em um castelo medieval, porque o sono não era apenas sobre temperatura,
mas sobretudo, que cercava aquelas pessoas à noite, quando o castelo, finalmente, se aquietava. Havia uma sinfonia de sons que acompanhava o sono, o vento, sempre o vento, soprando através das frestas, das janelas, dos corredores, fazendo um som, baixo e constante, como um sussurro, interminável. Às vezes, o vento assoviava pelas torres, criando sons quase musicais, notas longas e melancólicas, que ecoavam através das escadas, em espiral. As pessoas acostumavam-se com esses sons, tornavam-se parte do tecido da noite, tão familiares que sua ausência seria mais perturbadora que sua presença. E havia o fogo, o eterno companheiro, crepitando baixinho na lareira, madeira estalando, ocasionalmente, quando a seiva encontrava o calor e explodia em pequenas faíscas, brasas, mudando de posição, assentando-se com suspiros suaves de cinza. Era um som reconfortante, prova de que o calor continuava, mesmo enquanto você dormia, e havia os animais, cães dormindo, ao redor da lareira, no salão principal, ocasionalmente, suspirando ou sonhando, suas patas se movendo, perseguindo talvez, coelhos imaginários, gatos, andando silenciosamente pelas vigas, caçando ratos, que também habitavam os castelos, em grande número, pequenos sons de garras, em madeira, patas suaves, em pedra, cavalos, nas estrebarias, abaixo, ocasionalmente, relinchando baixinho, ou batendo cascos contra o chão, sons distantes, mas ainda audíveis. Nas noites quietas, e havia os guardas, fazendo suas rondas, passos pesados, de botas, em pedra, o tilintar de armaduras e armas, vozes baixas, trocando palavras, ao passar, um pelo outro. Era reconfortante saber que alguém estava acordado, vigiando, enquanto você podia finalmente render-se ao sono. E havia os sons do próprio castelo, a pedra expandindo e contraindo com as mudanças de temperatura, fazendo pequenos estalos e gemidos, vigas de madeira no teto, ajustando-se sob o peso, criando sons que poderiam assustar um visitante, mas que os moradores conheciam bem. Eram apenas o castelo respirando. E em noites de tempestade, em noites de tempestade, a sinfonia se tornava uma orquestra completa. O vento uivava como um ser vivo, furioso, batendo contra as paredes de pedra, tentando entrar através de cada fresta, cada janela. A chuva ou granizo tamborilava nos telhados, nas pedras, criando um ritmo constante e hipnótico que tanto podia embalar você para o sono, quanto mantê-lo acordado em admiração. Trovões ecoando através dos vales, fazendo as próprias pedras parecerem vibrar, e relâmpagos iluminando brevemente os quartos escuros através das frestas das janelas. Mas mesmo tempestades tinham seu lado reconfortante, porque lá dentro, sob seus cobertores, ao lado do fogo, você estava protegido, seguro do caos do lado de fora, e havia um tipo especial de conforto em ouvir a tempestade furiosa, sabendo que você não estava nela, que tinha abrigo, calor, proteção. E deixe-me contar sobre os cheiros, porque a experiência de dormir em um castelo medieval era também profundamente olfativa. O cheiro dominante era sempre o da fumaça, fumaça de madeira, constante, permeando tudo, roupas, cabelos, paredes. Era o cheiro da própria vida. Diferentes madeiras produziam diferentes aromas. Carvalho dava um cheiro forte e terroso. Pinheiro
resinoso, quase doce, maçã, delicadamente perfumado. E havia o cheiro da cera de abelha, das velas, queimando, em candelabros, um aroma doce e reconfortante, misturado com a fumaça da lareira. Velas de sebo, feitas de gordura animal, eram mais comuns para o uso diário, mas tinham um cheiro menos agradável, ligeiramente rançoso. Mas as pessoas mal notavam, acostumadas que eram, e havia os cheiros dos corpos humanos, muitos corpos, juntos, em espaços fechados, sem os padrões modernos de higiene. Era um cheiro forte, almiscarado, animalesco. Mas não pense que as pessoas medievais não se importavam com limpeza. Elas se importavam, mas de formas diferentes das nossas. Banhos completos eram raros, especialmente no inverno, porque aquecer água suficiente era trabalhoso e tiraria o calor da lareira, necessário para outros fins, mas havia lavagens parciais, rosto, mãos, pés, com água e sabão, ou pelo menos, com água. E havia mudanças regulares, de roupas de baixo, de linho, que absorviam o suor e podiam ser lavadas mais facilmente que roupas externas. E havia perfumes para os ricos, óleos aromáticos de rosas, lavanda ou especiarias do Oriente, almíscar, âmbar, essências raras e preciosas, sachês de ervas, eram colocados entre as roupas guardadas e até entre os lençóis. Lavanda, alecrim, hortelã ajudavam a manter os tecidos com cheiro fresco e afastavam alguns insetos. E havia incensos, queimados especialmente em aposentos de nobres e capelas, resinas aromáticas que subiam em espirais de fumaça perfumada, frankincenso, mirra, aromas do sagrado. O cheiro dos alimentos também permeava tudo: pão assando nas cozinhas, carnes sendo preparadas, cerveja fermentando, especiarias sendo moídas. E na primavera, quando as janelas finalmente podiam abrir-se, o cheiro da terra molhada, de flores e de grama verde, entrava como uma bênção. Depois de meses de ar fechado, esses cheiros eram parte da experiência de viver e dormir em um castelo. Não eram sempre agradáveis pelos nossos padrões, mas eram familiares, reconfortantes em sua consistência. Eram o cheiro de casa. E agora, deixe-me contar sobre os sonhos que as pessoas tinham naqueles castelos frios, na Idade Média. Os sonhos eram levados muito a sério, não eram vistos apenas como produtos da mente dormindo, mas como mensagens de Deus, dos santos, ou às vezes, do demônio. Havia livros inteiros sobre interpretação de sonhos, manuais que explicavam o que cada símbolo, cada visão, poderia significar. Sonhar com água podia significar mudança. Sonhar com fogo, paixão ou perigo. Sonhar com cavalos, jornadas. Sonhar com pássaros, mensagens divinas. As pessoas, ao acordar, frequentemente contavam seus sonhos uns aos outros, buscando significado, conselho ou advertência no que haviam visto durante a noite. Sonhos particularmente vívidos ou estranhos eram levados a padres ou pessoas sábias para a interpretação. Podiam ser presságios de eventos futuros ou avisos de perigos. E havia a crença em sonhos proféticos que reis e nobres podiam receber em sonhos orientação divina sobre decisões importantes, guerras, casamentos, política. Havia até relatos históricos de batalhas que foram travadas ou evitadas, baseadas em sonhos que comandantes ou reis haviam tido. Mas também havia o medo de pesadelos. Sonhos ruins eram vistos como ataques do demônio, tentativas de perturbar ou corromper a alma.
Por isso havia orações, antes de dormir, pedindo proteção, durante a noite, contra espíritos malignos e sonhos terríveis, e havia amuletos e relíquias que as pessoas mantinham perto da cama ou sob o travesseiro para proteção durante o sono, pequenos objetos sagrados que afastariam o mal. Crianças eram especialmente vulneráveis, acreditava-se. Então eram cercadas de proteções, cruzes, pequenas, água benta, borrifada, nas camas, orações murmuradas, por pais preocupados. O sono não era visto apenas como descanso físico, mas como um estado de vulnerabilidade espiritual, quando a alma, parcialmente separada do corpo, poderia vagar ou ser atacada. Por isso, adormecer era sempre um ato de fé, confiar-se ao desconhecido da noite, esperando acordar, são e salvo, na manhã seguinte. E havia também os momentos, no meio da noite, quando as pessoas acordavam temporariamente. Às vezes, as pessoas dormiam com meias, ou até meias grossas de lã, porque os pés eram particularmente vulneráveis ao frio. Dormir em um castelo medieval não era simplesmente deitar e fechar os olhos. Era um processo de construir uma fortaleza pessoal contra o frio, camada por camada. Mas e quanto aos servos e pessoas comuns que não tinham camas elaboradas, com cortinas e 10 cobertores? Bem, eles tinham suas próprias estratégias, menos luxuosas, mais eficazes, como mencionamos. Muitos dormiam no salão principal, perto da lareira, em esteiras, ou simplesmente palha, espalhada no chão, cobertos com o que tivessem: mantos, cobertores velhos, às vezes apenas seus próprios mantos de viagem. Mas havia uma técnica antiga e eficaz: dormir amontoados, juntos, compartilhar o calor corporal com outros. Não era apenas por falta de espaço, embora isso também fosse verdade. Era estratégia deliberada. 2, 3 ou mais corpos, juntos, geravam mais calor que um sozinho. Famílias inteiras dormiam juntas, em uma cama, ou em um espaço pequeno. Pais, filhos, às vezes, até animais, cães e gatos, eram bem-vindos, porque também forneciam calor. Havia até um ditado: Three Dog Night, uma noite tão fria que você precisava de 3 cães dormindo com você para sobreviver. E havia os aquecedores de cama, dispositivos engenhosos para aquecer a cama antes de deitar. O mais comum era a warming pan, uma panela longa de metal, com tampa e cabo comprido, que era enchida com brasas quentes da lareira. Um servo passava essa panela entre os lençóis, por todo o colchão, aquecendo-o antes do nobre ir dormir. Era um luxo apreciado, especialmente em noites muito frias. Mas havia perigo. Se as brasas caíssem ou o metal ficasse quente demais, podia queimar os lençóis ou até causar um incêndio. Então, tinha que ser feito com cuidado. Para os mais pobres, havia alternativas mais simples: pedras ou tijolos, aquecidos na lareira, embrulhados em pano e colocados aos pés da cama ou sob os cobertores, retinham o calor por horas, aquecendo gradualmente a cama. Uma solução simples, mas eficaz. E havia também garrafas de barro ou metal, cheias de água quente, ancestrais das bolsas de água quente, que ainda usamos hoje. Essas pequenas inovações faziam diferença entre uma noite miserável e uma noite tolerável. Havia também estratégias arquitetônicas que ajudavam a manter os castelos um pouco mais quentes. As janelas podiam ser pequenas, sim, mas isso também significava menos espaço para o calor escapar e para o frio entrar. E quando havia janelas maiores, especialmente em aposentos
de nobres. Havia pesadas cortinas, ou tapete pendurados sobre elas. À noite, para bloquear o vento, essas cortinas eram frequentemente feitas dos mesmos materiais pesados que as cortinas das camas. Lã grossa, ou tapeçaria, e falando em tapeçarias, elas não eram apenas decorativas, eram funcionais. Tapetes enormes, tecidos com cenas elaboradas, histórias bíblicas ou de cavalaria, eram pendurados. Nas paredes de pedra, serviam para isolar as paredes, criar uma camada de ar entre o tecido e a pedra fria. Era uma forma primitiva de isolamento, mas funcionava. Um salão coberto de tapeçarias era notavelmente mais quente que um salão com paredes nuas. O tecido absorvia e retinha um pouco do calor, e havia também o chão. Chãos de pedra eram terrivelmente frios. Então eram cobertos com palha, ervas e juncos, espalhados generosamente. Essa camada de matéria orgânica fornecia isolamento do chão frio e tinha o benefício adicional de abafar sons e absorver alguns dos cheiros inevitáveis de tantas pessoas e animais vivendo juntos. Claro, essa palha também acumulava sujeira, restos de comida e pragas. Então precisava ser trocada regularmente, mas nem sempre. Era aposentos mais ricos tinham tapetes, verdadeiros tapetes tecidos, persas, ou de outras terras distantes, que eram muito mais eficazes e higiênicos que palha, mas também muito mais caros. E havia à disposição dos aposentos privados, geralmente ficavam nos andares superiores, onde o calor naturalmente subia, e longe de paredes externas, quando possível. Aposentos internos, sem paredes externas, eram os mais quentes, embora também os mais escuros. Era sempre um compromisso entre luz e calor, e torres, embora romantizadas em histórias, eram terrivelmente frias, expostas ao vento de todos os lados. Eram geralmente usadas apenas para vigília ou armazenamento, não para dormir, a menos que fosse absolutamente necessário. Havia também o fator humano, o que as pessoas faziam durante o dia para se preparar para a noite fria. Primeiro, comiam bem, especialmente no inverno. Calorias extras significavam mais energia para o corpo gerar calor. Então, refeições pesadas, ricas em gordura, eram comuns. Carne, queijo, pão grosso, cerveja ou vinho, tudo contribuía para manter o corpo aquecido. De dentro para fora, havia também bebidas quentes. Antes de dormir, vinho quente, com especiarias, chamado hipocras. Era popular, esquentava o corpo e ajudava a induzir o sono. Ou cerveja quente, com ovos e mel, chamada posset, uma bebida reconfortante, nutritiva, que preparava o corpo para a longa noite, e as pessoas se movimentavam. Exercícios leves antes de dormir. Não ginástica, mas caminhar, subir escadas, manter o corpo ativo, gerava calor, que duraria pelas primeiras horas da noite, e havia rituais de preparação para dormir, que não eram apenas higiênicos, mas também aquecedores. Lavar os pés com água morna antes de deitar era comum. Não apenas limpava, mas aquecia uma parte do corpo particularmente vulnerável ao frio, e escovar o cabelo longamente. Não apenas por vaidade, mas porque a ação estimulava a circulação no couro cabeludo, gerando calor. Esses pequenos rituais eram parte de sobreviver ao frio medieval. Cada ação tinha propósito prático, além de qualquer significado social ou higiênico, mas nem sempre essas estratégias eram suficientes. Havia noites, especialmente frias, quando mesmo todas essas precauções não bastavam. Em invernos particularmente rigorosos, pessoas morriam
de frio, mesmo em castelos, especialmente os muito jovens. Os muito velhos, ou os doentes, bebês, eram particularmente vulneráveis. Por isso, frequentemente dormiam com os pais, compartilhando o calor, embora isso também aumentasse o risco de sufocamento acidental, e havia o perigo do monóxido de carbono, quando as pessoas, desesperadas pelo frio, fechavam completamente todos os espaços, bloqueavam janelas, portas, para manter o calor dentro. Mas isso também impedia a circulação do ar, e com lareiras queimando continuamente, o monóxido de carbono podia acumular-se, causando morte silenciosa. Durante o sono, as pessoas não entendiam esse perigo. Não viam ou cheiravam o gás mortal, simplesmente não acordavam. Na manhã seguinte, e havia doenças relacionadas ao frio, pneumonia, bronquite, tuberculose, que assolavam as populações, especialmente em invernos longos. A umidade era outro problema. Castelos de pedra eram não apenas frios, mas úmidos. A pedra absorvia a umidade do ar, criando um ambiente propício para mofo e doenças respiratórias. Roupas, cobertores, até os próprios corpos podiam ficar úmidos da condensação, e uma vez úmidos, era difícil secar completamente, tornando ainda mais difícil manter-se aquecido. Então, sim, as pessoas tinham estratégias, mas a vida em um castelo medieval, no inverno, não era confortável. Era uma luta constante contra o frio, a umidade e a escuridão. Era sobrevivência, dia após dia, noite após noite, aguardando a chegada da primavera e do sol quente, que finalmente traria alívio. Mas carregamos ainda suas histórias, sua coragem, sua capacidade de encontrar conforto. Mesmo na adversidade, durma bem, sob seus cobertores modernos, em seu quarto aquecido. E saiba que, através dos séculos, outros dormiram, em lugares muito mais frios, e sobreviveram para contar suas histórias. Boa noite. Que seu sono seja profundo e quente, e que você sonhe com lareiras antigas e castelos de pedra, onde a vida continuava, noite após noite, apesar do frio. Mas espere, há ainda mais para contar sobre esse mundo frio, de pedra e fogo. Há detalhes, pequenos detalhes, que fazem toda a diferença. Deixe-me contar um pouco mais sobre os sons da noite em um castelo medieval, porque o sono não era apenas sobre temperatura, mas sobre tudo que cercava aquelas pessoas à noite. Quando o castelo, finalmente, se aquietava, havia uma sinfonia de som que acompanhava o som, o vento, sempre o vento, soprando através das frestas, das janelas, dos corredores, fazendo um som baixo e constante, como um sussurro interminável. Às vezes, o vento assoviava pelas torres, criando sons quase musicais, notas longas e melancólicas, que ecoavam através das escadas. Em espiral, as pessoas acostumavam-se com esses sons, tornavam-se parte do tecido da noite, tão familiares que sua ausência seria mais perturbadora que sua presença. E havia o fogo, o eterno companheiro, crepitando baixinho na lareira, madeira estalando ocasionalmente, quando a seiva encontrava o calor e explodia em pequenas faíscas, brasas, mudando de posição, assentando-se com suspiros suaves de cinza. Era um som reconfortante, prova de que o calor continuava, mesmo enquanto você dormia. E havia os animais, cães dormindo ao redor da lareira, no salão principal, ocasionalmente suspirando ou sonhando, suas patas se movendo, perseguindo talvez coelhos imaginários, gatos andando silenciosamente pelas vigas, caçando ratos que também habitavam os castelos.
em grande número. Pequenos sons de garras em madeira, patas suaves em pedra, cavalos nas estrebarias abaixo, ocasionalmente relinchando baixinho ou batendo cascos contra o chão. Som distante, mas ainda audíveis nas noites quietas, e havia os guardas fazendo suas rondas, passos pesados de botas em pedra, o tilintar de armaduras e armas, vozes baixas, trocando palavras. Ao passar, um pelo outro, era reconfortante saber que alguém estava acordado, vigiando, enquanto você podia finalmente render-se ao sono. E havia os sons do próprio castelo, a pedra expandindo e contraindo com as mudanças de temperatura, fazendo pequenos estalos e gemidos, vigas de madeira no teto, ajustando-se sob o peso, criando sons que poderiam assustar um visitante, mas que os moradores conheciam bem. Eram apenas o castelo respirando. E em noites de tempestade, em noites de tempestade, a sinfonia se tornava uma orquestra completa. O vento uivava como um ser vivo, furioso, batendo contra as paredes de pedra, tentando entrar através de cada fresta, cada janela. A chuva ou granizo tamborilava nos telhados, nas pedras, criando um ritmo constante e hipnótico que tanto podia embalar você para o sono, quanto mantê-lo acordado, em admiração. Trovões ecoando através dos vales, fazendo as próprias pedras parecerem vibrar, e relâmpagos iluminando brevemente os quartos escuros através das frestas das janelas. Mas mesmo tempestades tinham seu lado reconfortante, porque lá dentro, sob seus cobertores, ao lado do fogo, você estava protegido, seguro do caos do lado de fora. E havia um tipo especial de conforto em ouvir a tempestade furiosa, sabendo que você não estava nela, que tinha abrigo, calor, proteção. E deixe-me contar sobre os cheiros, porque a experiência de dormir em um castelo medieval era também profundamente olfativa. O cheiro dominante era sempre o da fumaça, fumaça de madeira constante, permeando tudo, roupas, cabelos, paredes. Era o cheiro da própria vida. Diferentes madeiras produziam diferentes aromas. Carvalho dava um cheiro forte e terroso, pinheiro, resinoso, quase doce, maçã, delicadamente perfumado. E havia o cheiro da cera de abelha, das velas queimando em candelabros, um aroma doce e reconfortante, misturado com a fumaça da lareira. Velas de sebo, feitas de gordura animal, eram mais comuns para o uso diário, mas tinham um cheiro menos agradável, ligeiramente rançoso, mas as pessoas mal notavam, acostumadas que eram. E havia os cheiros dos corpos humanos, muitos corpos juntos, em espaços fechados, sem os padrões modernos de higiene. Era um cheiro forte, almiscarado, animalesco. Mas não pense que as pessoas medievais não se importavam com limpeza. Elas se importavam, mas de formas diferentes, das nossas. Banhos completos eram raros, especialmente no inverno, porque aquecer água suficiente era trabalhoso e tiraria o calor da lareira, necessário para outros fins. Mas havia lavagens parciais, rosto, mãos, pés, com água e sabão, ou pelo menos com água. E havia mudanças regulares de roupas de baixo, de linho, que absorviam o suor e podiam ser lavadas mais facilmente que roupas externas. E havia perfumes para os ricos, óleos aromáticos, de rosas, lavanda ou especiarias do Oriente, almíscar, âmbar, essências raras e preciosas. Sachês de ervas eram colocados entre as roupas guardadas e até entre os lençóis. Lavanda, alecrim, hortelã ajudavam a manter os tecidos com cheiro fresco e afastavam alguns insetos. E havia incensos
queimados especialmente em aposentos de nobres e capelas, resinas aromáticas que subiam em espirais, de fumaça perfumada, frankincenso, mirra, aromas do sagrado, o cheiro dos alimentos. Também permeava tudo. Pão assando, nas cozinhas, carnes sendo preparadas, cerveja fermentando, especiarias sendo moídas, e na primavera, quando as janelas finalmente podiam abrir-se, o cheiro da terra molhada, de flores e de grama verde, entrava como uma bênção. Depois de meses de ar fechado, esses cheiros eram parte da experiência de viver e dormir em um castelo. Não eram sempre agradáveis pelos nossos padrões, mas eram familiares, reconfortantes em sua consistência. Eram o cheiro de casa. E agora, deixe-me contar sobre os sonhos que as pessoas tinham naqueles castelos frios na Idade Média. Os sonhos eram levados muito a sério. Não eram vistos apenas como produtos da mente dormindo, mas como mensagens de Deus, dos santos, ou às vezes do demônio. Havia livros inteiros sobre interpretação de sonhos, manuais que explicavam o que cada símbolo, cada visão poderia significar. Sonhar com água podia significar mudança. Sonhar com fogo, paixão ou perigo. Sonhar com cavalos, jornadas. Sonhar com pássaros, mensagens divinas. As pessoas, ao acordar, frequentemente contavam seus sonhos uns aos outros, buscando significado, conselho ou advertência no que haviam visto. Durante a noite, sonhos particularmente vívidos ou estranhos eram levados a padres ou pessoas sábias. Para a interpretação, podiam ser presságios de eventos futuros ou avisos de perigos. E havia a crença em sonhos proféticos que reis e nobres podiam receber em sonhos orientação divina sobre decisões importantes, guerras, casamentos, política. Havia até relatos históricos de batalhas que foram travadas ou evitadas, baseadas em sonhos que comandantes ou reis haviam tido. E agora, verdadeiramente, é hora de deixar esses castelos antigos e retornar ao conforto do seu próprio tempo, do seu próprio lar. Você está aquecido, você está confortável, você está seguro. E essas não são coisas pequenas, são bênçãos enormes que merecem ser reconhecidas. Enquanto você, finalmente, se rende ao sono, deixe a história dos castelos medievais derreter-se suavemente em seus sonhos. Talvez você sonhe com lareiras crepitantes, com cortinas de veludo, fechando-se ao redor de uma cama alta, com o som do vento uivando lá fora, enquanto você está quente e protegido dentro. Ou talvez você simplesmente durma profundamente, sem sonhos, embalado pela gratidão silenciosa, pelo conforto que temos hoje. De qualquer forma, durma bem, durma profundamente, durma em paz, e saiba que, através dos séculos, incontáveis pessoas fecharam seus olhos em noites frias e acordaram para ver mais um amanhecer. E você está conectado a todos eles, através dessa experiência universal de buscar descanso e renovação no sono. Boa noite. Que seus sonhos sejam quentes e tranquilos. Que você acorde renovado, grato, pronto para mais um dia. Até a próxima história. Até a próxima noite. Descanse bem. Boa noite.